Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início à solenidade de posse dos novos dirigentes da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a AMATRA 15, como também dos integrantes da Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a ESMAT 15, para o biênio 2013-2015. A AMATRA 15 e a ESMAT 15 sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Para a composição da mesa de honra, convidamos as seguintes autoridades. Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Sua Excelência, o presidente eleito da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, juiz Alessandro Tristão. Sua Excelência, o juiz-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Dr. Renato Henri Santana. Sua Excelência, a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, doutora Catarina von Zuben. Recebemos também a presença do presidente da subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Daniel Blinkstein. Com muita satisfação, pedimos a presença do Dr. José Antônio Catar, conselheiro da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representando o presidente daquela entidade, Dr. Marcos da Costa. Recebemos também o tenente-coronel Luiz Alberto Cima, que neste ato representa o comandante do CPI-2, coronel Carlos de Carvalho Júnior. E a honrosa presença do Major Jorge Evangelista Passos, que aqui representa o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas. Neste momento, solicitamos a todos que se postem em pé para recebermos o coral do TRT, que apresentará o hino nacional brasileiro sob a regência do maestro Nelson Silva. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente
berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos a atenção de todos para acompanharmos a execução de uma música especialmente preparada pelo coral para este evento, numa homenagem ao presidente eleito da Amatra 15, juiz Alessandro Tristão. Com vocês, Disparada, de Geraldo Vandré. As visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, além de lugar diferente, de dono de cada gente, o que cada gente marca. Desde fé e logo e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar.
coisa de ser, por qualquer coisa de ser, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando as marcas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, velho que não tem rei. A presidência da Amatra 15 quer especialmente registrar e agradecer o comparecimento das seguintes autoridades, cujo prestígio das presenças enobrecem sobremaneira esta cerimônia. Senhor Marco Antônio Mazuca, que neste ato representa o ex-presidente deste tribunal, excelentíssimo senhor Antônio Mazuca. Excelentíssimo senhor Paulo Schmidt, vice-presidente licenciado da Anamatra. Excelentíssimo senhor Maurício Assali, juiz vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, aqui representando a presidente daquela matra, doutora Patrícia Almeida Ramos. Excelentíssima senhora Sônia Maria Lacerda, juíza do TRT da 2ª Região. Doutor João Lage, que neste ato representa a excelentíssima deputada estadual, doutora Célia Leão. Dr. Marcelo Valdir Monteiro, presidente da Associação dos Advogados de Campinas. Dr. Ricardo Pique Braga, diretor de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, aqui representando seu presidente, Dr. José Horácio Raufeld Rezende Ribeiro. Agradecemos também a presença do Sr. Demilson Garcia Souza, superintendente regional do Banco do Brasil. E também do Sr. Marcelo Scudeler, coordenador da Universidade Salesiana, Campus Liceu Campinas. Queremos agradecer também a prestigiosa presença nessa solenidade dos excelentíssimos desembargadores que compõem este tribunal, juízes de primeira instância da 15ª Região, magistrados aposentados, procuradores, familiares, servidores da Justiça do Trabalho, imprensa e dos ilustres convidados. O cerimonial apresenta suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. A Matra 15 recebeu ainda inúmeras mensagens de congratulações por este evento, estendendo felicitações aos empossandos, e dentre elas destacamos as seguintes, em ordem alfabética. Anélia Lichum, desembargadora corregedora regional do TRT da 2ª Região. Antônio Carlos Rodrigues, senador da República. Antônio José de Barros Levenhagen, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Carlos Alberto Rolim Zaratini, deputado federal. Henrique Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Fernando Grela Vieira, secretário de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Gabriel Benedito Isaac Chalita, deputado federal. Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Jaqueline Prado Casagrande, presidente da Amatra 3, Minas Gerais. Jonas Donizete Ferreira, prefeito municipal de Campinas. José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. José Eduardo Cardoso, ministro de Estado da Justiça. Lélio Bentes Correia, ministro do TST e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União. Maria Doralice Novaes, desembargadora presidente do TRT da 2ª Região. Noêmia Aparecida Garcia Porto, presidente da Amatra 10. Renato de Lacerda Paiva, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi, desembargadora vice-presidente administrativo do TRT da 2ª Região.
O presidente deste tribunal quer participar que este é um evento que se realiza nesta corte, e não de sua promoção, e como anfitrião, concede ao presidente da Amatra 15, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, a presidência desta solenidade. Assim, é com muita honra que ouviremos agora Sua Excelência o presidente da Amatra 15, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Uma boa noite a todos. Eu sei que quando eu assumo microfones, as pessoas têm certo receio. De modo que eu tentarei ser o mais breve possível e dizer apenas aquilo que realmente me bate aqui no fundo do coração a vontade de dizer. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio TRT da 15ª Região, digníssimo desembargador Fábio Alegrete de Campos Cooper, excelentíssimo senhor presidente eleito da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, digníssimo juiz Alessandro Tristão, excelentíssimo presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, digníssimo juiz Renato Henri Santana, excelentíssima doutora Catarina von Süben, do Ministério Público do Trabalho, demais componentes da mesa de honra, meus amigos desembargadores, meus queridos amigos juízes do trabalho, juízes de direito, senhores servidores. Aqui está assim, minha querida e amada esposa Maria Cláudia, mas eu acho que ela não está aí ainda. Então eu peço que os senhores digam que eu disse isso, porque eu estou há 2 anos devendo isto a ela. Senhoras e senhores, essa é a última fala oficial da presente gestão da diretoria da Amatra 15, que estatutariamente encerra o seu mandato. Daqui a poucos dias, o grupo que nós forjamos e orgulhosamente denominamos de DDA, Democracia, Diálogo e Ação, não existirá mais, ao menos no plano institucional. Será apenas uma lembrança querida em nossas mentes. Em um momento como este, já nas razões finais da ação reclamatória, todos já sabem o que se passou no processo. Desde as pretensões primeiras apresentadas na petição inicial, a nossa gloriosa carta-programa, às tensões e disputas próprias do fragor, do contraditório e da instrução. O que haveria mais a dizer? Decidi então ser poético, falar do ocaso e da alvorada, do fim e do novo começo, de felicidades e tristezas, ou de felicianos e tristões. Acho que nunca 2 nomes expressaram tão contraditoriamente o modo de ser de cada um dos seus nominados. Um feliciano cujo e-mail começa com a palavra dark, e um tristão que já inaugura o mandato com uma festa de fazer inveja. Pelo menos a mim, porque na minha festa de posse não houve banda musical, só teve DJ. Para mais, tenho de falar também de origens e destinos, das minhas origens no movimento associativo da magistratura, com os primeiros eventos de que participei como palestrante, justamente na Amatra, pelas mãos do meu querido colega Jordani. É a sua culpa todo o resto, as falas longas, o PowerPoint. Lembro também da primeira refrega, sentindo na carne viva o que significa ter as prerrogativas vilipendiadas, mas tendo por mim a palavra forte do colega Marcos Porto. E lembro da minha efetiva integração aos quadros dirigentes sob a batuta do colega Renato Santana, com quem compus pela primeira vez uma diretoria de Amatra. Depois com Firmino, Ana Paula, Flávio Landi, agregamos experiência e finalmente chegamos ao presente biênio, com todos os seus embates e as suas conquistas. Esse é, afinal, o grupo que tem feito da Amatra 15 o que ela é, e o que espero seguirá sempre sendo. Para nós, porém, para esta gestão, é a hora do crepúsculo, o ocaso de 2 anos tão longos quanto breves, se me permitem ser antitético. Longos pelas tantas e demoradas batalhas que essa diretoria travou, tentando sempre combater o bom combate. Algumas sequer terminaram. Pensemos, por exemplo, na questão dos assistentes para juízes substitutos. Anos breves, por outro lado, pelo que nos faltou de tempo para fazer tudo o que gostaríamos.
Mas não por acaso, depois do ocaso, resplandece sempre um novo dia. Em abril, assume a nova diretoria da Matra 15, prenhe de ideias e projetos, ávida por bem servir e, o mais importante, forjada no cadinho da legitimidade democrática. Obteve, pelo meio virtual, votação sem precedentes. Agora, retomarão as boas e velhas bandeiras e hastearão outras tantas bandeiras. Que venham, vejam e vençam. No ocaso, porém, manda a tradição que se recordem as lutas e conquistas. Mas eu não vou torturá-los a este ponto. Farei apenas algumas menções. Lutas que travamos e que acho que vencemos, ou pelo menos bem encaminhamos. A ampliação das fixações, já na gestão anterior e agora com um impulso forte a partir da boa vontade do presidente Cooper. A regulamentação da indenização de transporte, complementando a melhoria no regime de diárias, que era uma herança positiva que nós recebemos da gestão Flávio Landi. Do ponto de vista institucional, as tantas assembleias que fizemos. Numa delas, levando a antiga reivindicação fiscal de vários associados e judicializando o pleito da não incidência do imposto de renda sobre o terço de férias e conquistando a sentença procedente em primeiro grau. A aprovação ainda em assembleia das chamadas pautas referências, que têm sido aplicadas em boa parte das varas do trabalho, em outras ainda não. E ainda os movimentos que a magistratura teve de realizar para fazer ver à sociedade civil que os seus direitos constitucionais não estão sendo atendidos. Também para isto, levamos as questões às assembleias, e as assembleias ouviram a necessidade de que fizéssemos algo e acompanhássemos a coordenação nacional nesse particular. No que toca à pauta científica, cultural e social, realizamos o 4º Seminário Nacional sobre Trabalho Infanto-Juvenil, o 1º Colóquio Nacional para os Direitos Humanos e Relações de Trabalho, 4 semanas jurídicas da Amatra 15, em Taubaté, Sorocaba, Ribeirão Preto, em Indaiatuba. Fizemos o Qualidade de Vida e os Jogos Regionais no Guarujá. E, mais importante de tudo, na minha modesta visão, criamos a Escola Associativa da Magistratura do Trabalho da 15ª Região, a SMAT 15, que, para o meu orgulho, tem hoje a sua primeira diretoria tomando posse. O diálogo interinstitucional também foi aprofundado em Campos do Jordão, com o CONTRES, a Matra 1, a Matra 2, a Matra 3 e 17, e mais recentemente lá em Sorocaba, com o nosso primeiro Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo, com a AJUFESP e a APAMAGES, além da Amatra 2. No campo político e institucional, conquistamos o direito regimental de assento e voz. Logramos também implementar, a partir de 2013, as reuniões mensais regulares com a presidência e a corregedoria regional. E criamos uma política de notas públicas, ora enaltecendo, ora criticando fatos, posições e ideias de alto relevo nos planos social, jurídico e político. A Amatra mostrou a sua cara e externou, sem tergiversar, quais são os seus pontos de vista institucionais. Outras coisas foram feitas, mas para finalizar, destaco uma derradeira ação. Se essa diretoria poderá adiante se orgulhar de um movimento mais ousado e republicano, valerá citar a última das suas iniciativas neste mês de março. E aqui fica a lembrança e o pedido. O nosso pedido de alteração regimental para a extensão do sufrágio direto e secreto a todos os juízes do nosso tribunal, 1º e 2º grau, na escolha dos dirigentes do TRT-15. Desde 88, temos vivido sob o palio de uma chamada Constituição Cidadã, como se perenizou a expressão cunhada por Ulisses Guimarães. No entanto, os juízes do país não detêm todos, nas próprias instituições, a mais plena cidadania. Cidadania significa pertencer à cidade. Cidade que, no contexto da Ática, era a polis,
Cidadania significa, portanto, ser parte ativa da polis, é dizer, ter capacidade política. Logo, juízes de primeiro grau, embora tenham seus destinos e suas carreiras moduladas administrativamente pelas presidências e corregedorias, não podem decidir sobre quem lhes ditará tais modulações, e nisto lhes falta alguma cidadania. O requerimento da Amatra 15 busca resgatar essa cidadania e devolver a todos os juízes o direito de eleger os seus representantes. É como entende a associação que, com o protocolo do seu requerimento, abre esta relevante discussão no âmbito da 15ª região. E, com isto, eu quero dizer aos senhores, meus colegas desembargadores, meus colegas juízes, meus queridos colegas que agora assumem esta nova diretoria, que o que todos nós realmente desejamos é abrir um novo tempo para a magistratura nacional. Cada qual vê caminhos diferentes para isto, mas eu tenho absoluta certeza que o objetivo comum de todos nós é este: abrir tempos de novos horizontes, de plenitude democrática. E é o que os senhores, novos diretores, é o que o senhor, doutor Alessandro Tristão, é o que os senhores representam. Que venham os novos tempos. Muito obrigado. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o juiz-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Dr. Renato Henri Santana. Senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio, meus presidentes Guilherme e Alessandro Tristão, como todos devem saber, eu, próximo de encerrar meu ciclo na Amatra, já estive em algumas posses de Amatra pelo Brasil todo. E confesso que eu tenho uma espécie de discurso padrão para as posses de Amatra, uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V do associativismo, né? E eu vou usar em parte essa rápida manifestação para dizer, e essa é a parte onde eu digo em todo lugar, que é muito bom ver tantos colegas dispostos a assumir a responsabilidade da condução do movimento associativo. É realmente incrível que, com todos os nossos afazeres, ainda tenhamos juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras, dispostos e dispostas a dar um pouquinho do tempo tão escasso pela causa comum. Essa minha primeira parte é para dizer e para agradecer em nome do movimento nacional pela disposição de todos vocês. Mas também tem uma parte que eu só poderia falar aqui na Amatra 15, que é a parte de ressaltar o nosso espírito associativo aqui na nossa Amatra 15. Um espírito que é feito de aprender e ensinar, que é feito de continuidade, sim, mas continuidade no sentido de aprender e ensinar. Aprendi muito aqui. Quando a primeira vez que entrei na Amatra, estava lá o desembargador Lorival, presidente. Depois aprendi com o Jordani, onde participei da primeira diretoria, que foi conversada à sombra de uma goiabeira em Jundiaí, né? Onde o Hamilton sempre diz que eu só fiquei em Jundiaí. Não é verdade, Hamilton. Eu trabalhei em outros lugares também. Aprendi também com o Marcos Porto, aprendi com a Ana Paula, com o Flávio Landi, com o Braguinha, Robson, enfim. Essa é a beleza do associativismo, a gente aprender e ensinar um pouquinho. Às vezes coisas erradas, mas um pouquinho a gente ensina também. E para dizer, já finalizando, que a lição que se tira do associativismo é que juntos tudo podemos. Muito obrigado. Ouviremos neste momento, em nome de todos os magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, as palavras da excelentíssima desembargadora, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, que fará uma saudação à
a nova diretoria eleita da Matra 15 e da SMAT 15. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desse egrégio tribunal, Flávio Cooper, a quem saúdo na mesa alta. Senhores presidentes, Guilherme e Alessandro, membros do Ministério Público, advogados, autoridades, senhoras, senhores, juízes e desembargadores. Estou realmente muito honrada em poder saudar a nova diretoria que farei na pessoa do juiz Alessandro Tristão, meu amigo, posso dizer, de décadas. Compilei alguns dados de sua vida para que todos possam conhecer aquele que vai nos representar nesse próximo biênio. Os pais, Wilson Fortunato Tristão, comerciante, e Vera Delarco Tristão, professora do ensino primário da rede estadual, já residiam na cidade de São Paulo. Mas às vésperas do nascimento do primeiro filho, Dona Vera foi para a casa de sua mãe, em Mirassol, para assistência necessária. Naquela cidade, nasceu, em 28 de julho de 1969, Alessandro Tristão. Na infância, segundo o relato dos mais próximos, já mostrava as características de liderança e de espírito participativo, que nunca mais o abandonariam. Passou quase toda a vida escolar, de primeiro e segundo graus, nos bancos do Colégio Arquidiocesano, na cidade de São Paulo, colégio marista de forte formação católica. Ali, teve sua primeira experiência associativa, aos 10 anos, quando cursava a então quinta série. Assumiu o cargo de diretor de comunicação do CREARC, Centro Recreativo e Estudantil do Colégio Arquidiocesano. Terminou os estudos do segundo grau em 1986 e no vestibular daquele ano foi aprovado entre os primeiros colocados no vestibular da Escola Politécnica da USP para o curso de Engenharia Elétrica, no qual iria se formar com especialização em computação e sistemas digitais. Na mesma época, também fez inscrição para o curso de medicina, mas voltou atrás e continuou na engenharia elétrica. Nesta época, conheceu e começou a namorar aquela que seria a sua esposa, nossa colega, minha amiga, minha irmã, Cíntia Tristão. No curso de engenharia se destacou, tanto na parte acadêmica quanto na atuação político-associativa. Foi talvez o único primeiro-anista que logrou ser eleito presidente para o tradicional Grêmio Politécnico, associação que congrega todos os alunos da graduação da Poli, na época 3.500 alunos. Grêmio que coordenava todos os centros acadêmicos de cada um dos cursos de engenharia ali existentes. Apesar do gosto pelas ciências exatas, a ausência de matérias de humanidades o impeliu novamente ao vestibular. E, em 1987, foi admitido na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no qual cursou Administração Pública. Só não cursou Direito na época porque, segundo os mais próximos, não abriria mão da gratuidade do curso e a USP não permitiria mais outra matrícula simultânea. Graduou-se no final de 91 na Poli, em meados de 92 na Fundação Getúlio Vargas. Foram muitas outras atividades nesse período, inúmeras aulas particulares que ministrava, e até chegou a montar uma pequena confecção. Aliás, em muitos finais de semana, Cíntia o ajudava na venda de camisas, principal produto da confecção em lojas de São Paulo. Graças a uma oportunidade para a montagem de outro negócio comercial, com a ajuda de seu pai, mudou-se para Mirassol, embora falasse até então que não iria mais para o interior. Persistiu nessa decisão, mesmo tendo sido chamado para ser empossado como auditor fiscal do Tesouro Nacional, o primeiro concurso público que prestou na vida, por influência de alguns amigos da GV. Logo após a formatura na GV,
Alessandro e Cíntia se casar. O começo foi difícil. Cíntia, então servidora do TRF da 3ª Região, só conseguiu mudar-se para Mirassol após alguns meses, quando foi inaugurada a Justiça Federal de Primeira Instância em Rio Preto. Além da atividade empresarial, Alessandro começou a trabalhar com consultoria e sentiu a necessidade de se aprofundar em direito. Iniciou esse curso em 1994, um ano depois de sua esposa ter sido aprovada no concurso da magistratura e um ano antes do nascimento de sua filha Ana Clara. O curso de Direito na então denominada Faculdades Integradas Rio Pretense, em período noturno, em uma das últimas turmas que se formaram em 4 anos, terminou no final de 97, quando sua atividade principal já era a consultoria. Em 1998, iniciou também a prática jurídica na advocacia, especialmente consultiva. No final deste ano, de 98, Cíntia inscreveu no concurso da magistratura. Recém-formado em direito, estava se achando. E a esposa lhe fez uma provocação. Vamos ver o quanto realmente você sabe. O resultado foi a aprovação no certame. Tomou posse e teve início sua história na magistratura trabalhista. Não esconde hoje que se encontrou profissionalmente. E, diga-se, as mulheres sabem das coisas. Acho que também tive mínima participação em seu ingresso na carreira, pois na época lhe entreguei uma caixa com cópias de acórdãos contendo os vários posicionamentos jurídicos adotados pelos integrantes do tribunal, para ajudá-lo na preparação para o concurso. E eu soube que ele leu todos os votos. Foi juiz substituto por 12 longos anos. Em 2011, foi promovido por merecimento para a primeira vara de Araçatuba, tendo se removido logo em seguida para a vara do trabalho de Fernandópolis, que, em 2012, embora tenha tido movimentação processual de mais de 2.500 processos, coincidentemente foi classificada em primeiro lugar na avaliação dos diversos e complexos quesitos da corregedoria. E a vara não contava com auxílio fixo. Na Matra 15, atua há 6 anos. Foi diretor regional de circunscrição de Rio Preto, diretor de assuntos legislativos e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. Na Anamatra, participou de várias comissões, tais como a Comissão Legislativa e a Comissão de Estudos de Planejamento Estratégico e Metas do Judiciário. Por fim, em fevereiro último, candidato a presidente da Matra 15 e diretor-geral da SMAT 15, obteve, juntamente com os integrantes da Chapa Lupa, votação histórica. Senhores, pelo relato reduzido das atividades do juiz Alessandro, podemos imaginar sua grande capacidade de realização. Sempre que há algum movimento no nosso TRT ou associação, seu nome é lembrado imediatamente, tamanho o comprometimento que todos nós conhecemos. Disposição e competência também são conhecidas e reconhecidas. Amigo para toda hora. Reúne rapidamente pessoas à sua volta. A capacidade de liderança é inata. Tem caráter empreendedor, sabendo delegar. Orador experiente e hábil, raciocínio rápido, estrategista conhecido, tendo elegância para apresentar sua discordância, defendendo suas ideias com dignidade. Mas sua característica marcante é o bom senso. Acredito que o destino foi generoso com a família 15ª, já que reuniu num só tempo uma administração da instituição voltada ao diálogo, já iniciados na administração anterior, e uma direção da associação com o mesmo perfil. E para mim, isso significa tempo de progresso e realização, quando os obstáculos serão superados com leveza. Finalmente, gostaria de me dirigir diretamente ao amigo Alessandro e à diretoria formada por igualmente tão diletos amigos. Se esta gestão não for coroada por grandes vitórias, posto que muitas vezes as mudanças não dependem somente de nossas ações, que a grande vitória seja a persistência, a coragem de continuar defendendo nossas ideias, porque muitas mudanças
só surgem após um período de amadurecimento que precisamos saber construir. Sucesso e muito obrigada. Convidamos neste momento o presidente eleito da Matra 15 e diretor-geral da ESMAT 15, Dr. Alessandro Tristão, para que se dirija ao dispositivo de honra para assinatura do termo de posse. A pedido do presidente da Matra 15, ora empossado, participamos que o Dr. Alessandro Tristão permanecerá junto ao dispositivo de honra para cumprimentar os demais integrantes da nova diretoria da Matra 15 e da ESMAT 15, que serão convidados a assinarem o termo de posse conforme forem nominados. Assim, convidamos o vice-presidente da Matra 15, Dr. Luiz Rodrigo Fernandes Braga. Convidamos o secretário-geral, Dr. Robson Adilson de Moraes. No cargo administrativo e financeiro, convidamos a doutora Tereza Cristina Pedrassi. Para assuntos legislativos, convidamos o Dr. Ronaldo Oliveira Ciandella. Para prerrogativas e assuntos jurídicos, Dr. Fábio Natali Costa. Para o Departamento Cultural, convidamos a assinar o termo de posse, excelentíssimo desembargador, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Para o Departamento de Comunicação Social e Informática, pedimos a presença do Dr. Gotardo Rodrigues Bax van Biegenhout. Para os setores de Direitos Humanos e Cidadania, convidamos a doutora Cristiane Rondelli.
Para o Departamento de Esportes e Qualidade de Vida, convidamos a assinar a sua posse Dr. José Antônio Dosualdo. Convidaremos agora os diretores regionais da nova Amatra 15. Da Regional de Presidente Prudente, Dr. Regis Bersanin Niedo. Do Regional de Ribeirão Preto, Dr. Rodrigo Penha Machado. Do Regional de São José do Rio Preto, doutora Daniela Borges. Para o Regional de São José dos Campos, doutora Antônia Santana. Da Regional de Sorocaba, Dr. Tony Everson Simão Carmona. Convidaremos para assinar o termo de posse os integrantes da Comissão de Prerrogativas, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza. Convidamos a doutora Rita de Cássia Scaliuzzi do Carmo. E uma vez mais, pedimos a presença do Dr. Fábio Natali Costa. Convidaremos agora os integrantes do Conselho Fiscal, que acumulam também o Conselho Fiscal da ESMAT 15. Pedimos então a presença da desembargadora, doutora Maria Madalena de Oliveira.
Convidamos a assinar o termo Dr. Marcelo Schmidt Simões. Convidaremos agora os integrantes para o termo de posse da diretoria executiva da ESMAT 15. Chamamos então a presença da excelentíssima desembargadora, que ocupa o cargo administrativo e financeiro, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman. Para o Departamento de Cursos de Duração Continuada, convidamos o Dr. Hélio Gracelli. Para o Departamento de Cursos de Curta Duração, convidamos a doutora Kathleen Zarin Stamato. E para o Departamento de Convênios e Parcerias, pedimos a presença do Dr. Caio Rodrigues Passos. Neste momento, o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano concede seu assento na mesa de honra para que possa ser ocupada pelo novo presidente da Matra 15, juiz Alessandro Tristão. Queremos ainda fazer um registro especial aos integrantes do Conselho Acadêmico da ESMAT 15, que é composta pelos seguintes integrantes: Dr. Manuel Carlos Toledo Filho, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, Doutora Maria da Graça Bonança Barbosa, Doutora Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, Dr. Décio Humberto Matoso Rodovalho e Doutora Camila Cerone Scarabelli. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. Meus colegas de mesa, de tribunal, deste e de outros tribunais, eu quase que me sinto inadequado falar depois da bela manifestação e sensível da desembargadora Rita Pencal. Mas me foi dito que eu deveria falar como anfitrião. Então procurei saber o que é anfitrião e o desembargador Gerson me disse que anfitrião foi um personagem da mitologia grega e que era o pai putativo de Hércules. E a história tem tantos detalhes e quem quiser saber depois, eu não vou contar. Mas o Alessandro tem um pouco de engenheiro, um pouco de médico, um pouco de vendedor, um pouco de calculista, mas tem muito de magistrado, tem muito de líder associativo e tem muito de estrategista. Que diretoria! Que diretoria! O que a presidência espera da nova diretoria da Matra? Primeiro, que
tenha uma atuação independente e respeitosa, porque essa é a marca característica de todas as diretorias e de todos os presidentes da associação. Do querido amigo Guilherme, na linha sucessória inversa, até o primeiro presidente, o Genésio, que volta novamente para tomar posse como membro da diretoria. E como a Amatra tem uma história de lutas e conquistas, espera-se, número 2, que continue e que essas conquistas sejam ampliadas para dignificar a magistratura e a justiça do trabalho da nossa região. E é só isso. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo presidente da Amatra 15, juiz Alessandro Tristão. Tendo em vista que todas as autoridades já foram devidamente saudadas e individualmente nominadas, permito-me repetir a liturgia inicial dos cumprimentos de forma sintética. Assim, cumprimento todas as autoridades novamente aqui presentes, nas pessoas do excelentíssimo desembargador, Dr. Flávio Alegrete de Campos Cooper, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do excelentíssimo juiz, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, Amatra 15, e do excelentíssimo juiz, Dr. Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA. Externo também meus cumprimentos iniciais a todos aqueles que se fazem presentes aqui hoje. É uma honra recebê-los nesta solenidade. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos. Quem somos nós? A que viemos? Para onde vamos? Essas são as 3 perguntas que me proponho a responder aqui esta noite. Não em termos metafísicos, mas em nome e no contexto desse grupo, que hoje assume a diretoria e as comissões extraestatutárias da Amatra 15 e, pela primeira vez, assume a diretoria e o conselho acadêmico da recém-criada Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Quem somos nós? Em primeiro lugar, gostaria de citar Martin Luther King, justamente para dizer quem nós não somos. E nós não somos quem nós gostaríamos de ser. Nós não somos ainda quem nós seremos, mas graças a Deus, nós não somos mais quem nós éramos. E se não somos mais quem nós éramos, e talvez sejamos todos mesmo uma metamorfose ambulante, ainda assim remanesce a pergunta de fundo: quem somos nós? Para melhor respondê-la e fazer jus às origens tão bem lembradas pela desembargadora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, socorro-me nas explicações de engenheiros, ainda que engenheiros do Havaí. Um dia nos disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles nos deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como um dia depois do outro, como um dia comum. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. É isso, esse grupo reúne pessoas que têm e compartilham os sonhos que podemos ter. São sonhos grandes, confessamos, mas do tamanho dos nossos desafios. Assim, somos um grupo que não tem medo das mudanças. Temos medo, isso sim, de que as coisas
nunca mudem. A que viemos? Nesse contexto da disparada de Geraldo Vandré, sinto-me à vontade para repetir algo que nem falaria. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou dizer. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. E até por isso é bom que se diga desde logo: não viemos sonhar. Os sonhos já os temos. Viemos lutar pelos sonhos que podemos ter. E pelo que lutaremos então? A luta é pela dignidade da magistratura. A luta é também pela dignidade da magistratura. E a luta será, enfim, pela dignidade da magistratura. Vejam, poderia aqui, agora, fazer referência a todas as bandeiras que constaram em nossa proposta programática. Mas isso seria enfadonho e desnecessário. Os compromissos estão aqui, expressos e firmados. Prefiro, nesta oportunidade, indicar claramente qual será a linha de atuação política do grupo e que a prioridade é a luta intransigente pela dignidade da magistratura. Dignidade que sucumbe ante o contínuo processo de comprometimento da saúde e das condições de trabalho, em primeiro e segundo graus. Dignidade que é sepultada pela permanente ou pelo permanente desrespeito às prerrogativas da magistratura. Dignidade, enfim, que se apequena ante a constante desvalorização da carreira. O resultado se vê a olhos nus. Fuga e dificuldade de preenchimento dos quadros da magistratura. Assim, porquanto cada vez mais no Poder Judiciário, nos demais poderes da República, nos estados e nos municípios, existem cargos e funções com vencimentos, direitos, garantias e benefícios superiores aos da magistratura. A carreira da magistratura tem sido sistematicamente minada. Não há mais, como outrora, mecanismo de valorização e reconhecimento do tempo de serviço. Não há mais para quem nela ingressa agora direito à aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Até por isso, as margens plácidas do Paranoá devem ouvir nosso brado, se não heróico, pelo menos retumbante, no sentido de que esse estado de coisas é inaceitável. Juiz é juiz por vocação, não por doação. Chega a trabalhar mais de 60 horas por semana e, se tem responsabilidades à altura de seu cargo, também deve ter vencimentos e garantias na mesma medida. A luta, sem dúvida nenhuma, é pela dignidade da magistratura. E, para tanto, a partir de hoje, em nome de todos os associados da Matra 15, estarei sempre disponível, onde e quando for necessário, especialmente ao lado da Ana Matra, presidente Renato, para levar essa mensagem de indignação e para lutar contra esse estado de coisas. Esse é o meu compromisso. A ele me dedicarei. Compromisso que espero ver cumprido ao lado de uma Ana Matra, a partir do final de maio, capitaneada pelo colega Paulo Schmidt, que muito nos honra aqui com sua presença essa noite. Colega que tenho certeza continuará a empreender as lutas da atual gestão. E é nesse contexto que afirmo: não temos estado calados. Entretanto, o protagonismo que esperávamos não foi assumido pela cúpula do Poder Judiciário. Não temos estado silentes. Entretanto, a recente possibilidade de reversão integral das perdas inflacionárias foi assassinada pelo Poder Executivo e enterrada pelo Poder Legislativo. Causa mortes?
e aqui o legista sou eu, omissão dupla e qualificada do Supremo Tribunal Federal. Omissão na interlocução com os demais poderes da República e omissão na prestação jurisdicional propriamente dita. Esta, em virtude do abandono das inúmeras medidas judiciais que ali tramitam e que poderiam estancar algumas das graves violações constitucionais que têm sido infligidas à magistratura. A luta, sem dúvida nenhuma, é pela dignidade da magistratura. E essas omissões do Supremo Tribunal Federal têm raízes históricas. Raízes históricas no modelo estrutural e no estágio político e institucional da magistratura brasileira. Infelizmente, são raízes do tipo estrangulantes, que impedem a circulação da seiva da independência pelos ramos do judiciário. Não nos enganemos. Falta-nos cada vez mais independência. Independência interna, independência administrativa, independência financeira e, sobretudo, independência política. Essa lógica é perversa, o ciclo vicioso, e temos nossa parcela de culpa. Até por isso, cabe-nos, neste país, o mais rápido possível, pôr fim a esse estrangulamento e fazer florescer o estágio democrático contemporâneo da magistratura. Nele, a democratização do Poder Judiciário. Nele, a eleição direta para os dirigentes pelo voto igualitário de todos os magistrados. Somente essa democratização poderá criar o substrato com legitimidade para promover a oxigenação nas estruturas decisórias e representativas da cúpula do Poder Judiciário. Apenas essa democratização tem o condão de fazer chegar com a força necessária na cúpula do Poder Judiciário esse sentimento de abandono e subrepresentação que pulsa em nossas veias. Enfim, tão só essa democratização pode refrear na cúpula do Poder Judiciário a ânsia pela violação do princípio do não retrocesso e, por que não dizer, desse entreguismo dos direitos mais básicos da magistratura brasileira. A luta é, sim, pela dignidade da magistratura. A isso viemos. Dignidade que envolve, entre outras questões, saúde e qualidade de vida, condições de trabalho e segurança, prerrogativas, remuneração e democratização institucional. A isso viemos, a isso nos comprometemos. Esse é nosso norte, sul, leste e oeste. E se todas essas lutas são e serão possíveis, isso se deve a tantas pessoas que não há como nominá-las uma a uma nessa oportunidade. Entretanto, alguns agradecimentos são necessários e peço licença para fazê-los. Em primeiro lugar, agradeço aos associados, razão de ser da Matra 15 e da SMAT 15. Obrigado pela confiança depositada e pela votação sem precedentes na história das associações. Em segundo lugar, agradeço a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a construção da Matra 15, que hoje herdamos e desfrutamos. E faço esse agradecimento nas pessoas de cada um dos ex-presidentes da entidade. Genésio Vivanco Solano Sobrinho, Guilherme Pivete Neto, em memória, Yara Alves Cordeiro Pacheco, Antônio Bosco da Fonseca, Gerson Lacerda Pistori, Lorival Ferreira dos Santos, Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, Marcos da Silva Porto, Renato Henri Santana, Samuel Hugo Lima, Firmino Alves Lima, Ana Paula Pellegrina Lockman, Flávio Landi e Guilherme Guimarães Feliciano. Esse grupo é tão seleto que reúne nada menos do que 6 corintianos.
E é nesse contexto corintiano que cumprimento nossos 5 empregados. Eles, todos corintianos, comemoram o retorno da bandeira alvinegra à sede da associação, depois de 4 longos anos. Bandeira que foi fincada ali pela última vez pela amiga, a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. A Matra 15, a gloriosa Matra 15, não merece nada menos do que o campeão da Libertadores e o campeão do mundo. Agradeço também ao excepcional grupo de magistrados que hoje comigo assumem a Matra 15 e a SMAT 15. Muitas lutas nos esperam. Obrigado pela dedicação e pelo comprometimento com as causas associativas, muitas vezes em detrimento do convívio familiar e dos amigos. E falando em amigos, agradeço aos meus amigos pela presença presente, pleonasmo proposital que define a amizade. E como não poderia deixar o ira de fora nessa hora, digo a cada um de vocês, nesta vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em vocês. Momentos ímpares da vida também sejam alguns agradecimentos especialíssimos. E é nesse contexto que agradeço aos meus pais pelo exemplo de vida proba e dignidade de princípios. Sinto apenas que não puderam estar aqui hoje conosco. Agradeço a minha filha Ana Clara pela rica convivência e pela troca de experiências. Nunca é demais dizer que eu e sua mãe temos muito orgulho de você. Com certeza fomos abençoados. E por último e mais importante, agradecimento a você, Cíntia, minha esposa. Parodiando Cazuza, mas sem ser exagerado, você é o amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Que todos saibam, se é que alguém agora não sabe, depois das palavras da desembargadora Aita, mas se estou aqui hoje, na magistratura e nas associações, é porque você incentiva e apoia, e com aquela força que só as mulheres têm, cria as condições para que enfrentemos a distância, com a qual nunca nos acostumamos. Enfim, pedindo emprestado as palavras do Legião Urbana, é sempre só você que me entende do início ao fim. E é sempre só você que tem a cura para o meu vício de insistir na saudade de tudo aquilo que eu ainda não vi. A gratidão também é eterna. Feitos esses merecidos agradecimentos, encaminho-me para o encerramento. Mas para tanto necessito retomar o início, pois embora tenha indicado quem somos nós e a que viemos, remanesce uma pergunta sem resposta. Para onde vamos? Para respondê-la, incluo todos nós magistrados nessa indagação, mas não é só. Desafio todos nós a cada vez mais nos tornarmos protagonistas dos sonhos que podemos ter. Para onde vamos? Lembrando as palavras de Fernando Pessoa, de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e de que os homens, e as mulheres também, são do tamanho de seus sonhos, vamos fazer a travessia de que nos fala o escritor e poeta. Há um tempo em que é necessário abandonar nossas roupas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Vamos então, todos juntos, fazer a travessia rumo ao resgate da dignidade da magistratura. Mesmo porque, como já diziam os engenheiros,
aqueles engenheiros. Quem duvida da vida tem culpa. Quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser. Sonhos que podemos ter. Muito obrigado. Com a devida autorização, declaramos encerrada essa cerimônia, convocando todos os empossados para realizarmos uma foto oficial da nova diretoria da Amatra 15 e da SMAT 15 aqui no plenário.